Coronel Cardoso, que satisfação ter sua presença aqui com a gente. A gente se falou pouco, mas foi o suficiente para saber que eu tinha que convidar essa pessoa aí de referência na Polícia Militar do Estado de Goiás. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, né? É uma satisfação estar fazendo parte desse podcast. Opa! E a ordem é nossa. Ó! Né? Então, Johnny, para nós é uma satisfação, o Johnny Abdala, e esperamos poder bater um papo legal aqui sobre assuntos contemporâneos, coisas de interesse, tanto na área de segurança pública, como na formação de opinião aí, sempre buscando a valorização do bem, né? Maravilha! Você tá à frente também da ASOF, né? Eu estava olhando aí, que coisa bonita. Bom, a ASOF é a Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, né? É uma associação que completa agora em outubro 65 anos de história. Nós estamos na nossa sede física desde os anos 50 ali no setor sul, próximo à Praça do Ratinho. Nós temos... Sim. Ali do lado aqui da Praça do Ratinho, né? A gente é mais antigo do que os bairros próximos ali. Então, desde a época do posto do Ratinho, então. Bem antes do posto do Ratinho, né? Porque ali chama Praça do Ratinho. Exato. Do posto que chamava... ela não tem esse posto mais, ou é aquele aí? Existe o posto lá, mas eu não sei se ele chama do Ratinho ainda, né? Então a associação ela representa os oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros em todo o estado. Nós temos associados de norte a sul do estado de Goiás. Ali é a nossa sede, nosso clube recreativo também. A gente oferece lazer. Pertinho, tem um clube dos oficiais ali também? Ali, né? É ali. Ah, é lá também? O clube dos oficiais é da ASOF. Que a ASOF é uma associação. A associação ela tem o Clube dos Oficiais, nós temos departamento jurídico, nós temos a estrutura administrativa e representativa junto a questões legais. Somos nós que representamos os oficiais com tratativas com o governo, acompanhamos projeto de lei em Brasília. Eu estava achando que era ali do lado, não faz parte lá dentro. Exatamente, aquela área ali é nossa, 33 mil metros de área. Nossa, é bonito. E nós tive o prazer de visitar lá, fui lá 1 ou 2 vezes. Fica o convite para voltar, né? Opa, vamos sim. Né? Vamos voltar lá. Então a associação ela tem essa missão de representar os oficiais, não só oferecer, como a gente fala, o clube, que é um serviço que a gente tem. Ali dentro nós temos até a parte de hotelaria. A gente recebe lá oficiais que vêm do interior do estado para resolver alguma demanda em Goiânia. Oficiais de outros estados, estava agora há pouco falando com o pessoal do Tocantins, da Associação dos Oficiais de lá. Você estende também a família deles? Sim, ponto de apoio que a gente tem. É divulgado, mas assim, é o público interno nosso, né? Que a associação ela é dos oficiais da Polícia e do Bombeiro. Ela não é aberta ao público externo. São todos dependentes, né? Tanto o militar da ativa, oficial da ativa, como o veterano, né? Que é o aposentado no mundo civil, nós chamamos de veterano. Então, nossa associação, ela representa os oficiais de norte a sul do estado. Fala uma coisa, o que você acha? Vou dizer pela sua pessoa. O que você fala da sua pessoa em relação a essa representatividade que você tem? Porque eu estava vendo que ano passado você estava representando o secretário de Segurança Pública num evento em Brasília, dos 165 anos da Polícia Militar de Goiás. Sim. É isso? Porque assim, ele não foi. Você está à frente da ASOF. Por que é o Coronel Cardoso? Não, na verdade, a associação ela é um cargo eletivo, né? Existem as eleições. Que bom, você foi eleito. Fui eleito, fui reeleito. Então, na segunda gestão, os oficiais eles votam, né? E é um dos papéis nossos essa representatividade institucional. Além disso, como coronel da ativa que sou, em alguns eventos o nosso comandante-geral não pode participar e aí ele nos agracia, nos escolhe, enfim, eles nos determinam que compareça lá representando a instituição, tanto em evento dentro quanto fora do estado. Você estava na região do entorno. Fiquei por lá 1 ano e 10 meses. Águas Lindas de Goiás, mais especificamente, né? A sede do regional também. É porque o estado, ele funciona assim, ele é dividido em regionais. Cada regional é comandado por um coronel. E dentro desse regional, ele tem vários batalhões, várias companhias e várias cidades. Por exemplo, o regional que eu estava em Águas Lindas, ficamos por lá 1 ano e 10 meses, uma grande experiência. Ele, além de Águas Lindas, que hoje é a 4ª cidade do estado, em termos de população, e pouca gente sabe disso, ele pega outros municípios. A exemplo de Santo Antônio do Descoberto, Cocalzinho de Goiás,
Goiás, Alexânia, Padre Bernardo, Mimoso. Você estava coordenando toda essa região? Toda essa região, na questão da polícia militar, estava sob nosso comando lá. Quando você chega para o lado de Águas Lindas, já é populosa, cidades populosas, porque, de certa forma, é cidade dormitório, não é? Essa questão tá, graças a Deus, ela tá se invertendo um pouco, né? Começou com isso, até porque se você parar para pensar, por que tem cidade no entorno? Elas cresceram, elas foram formadas por causa de Brasília, que é o centro econômico, e as pessoas naquela época de baixa renda não tinham, às vezes, condições de morar em Brasília, vieram para aquela região. Era uma região muito esquecida pelo governo do estado, que não é hoje não é assim. Eu até vou entrar nisso, a primeira vez que eu fui para lá, isso vai fazer uns 20 anos, realmente era uma coisa... Pra você ter ideia, cara, Águas Lindas, você sabe quantos anos tem Águas Lindas? Não deve ter muito, não. 27 anos. Então você pega uma cidade que em 27 anos virou a 4ª cidade do estado em população. Foi um crescimento louco, desordenado. Quando as coisas são desordenadas e desorganizadas, tende a dar algum problema, tende a dar merda. Cresce sem infraestrutura, cresce sem uma delegacia... sem uma estrutura, né? Não tem estrutura, não tem mas hoje não. Águas Lindas hoje vive uma outra realidade. É uma cidade que, sim, ainda tem muito essa questão de pessoas que lá moram e trabalham em Brasília, mas já há muita gente trabalhando mesmo em Águas Lindas, está com um comércio pujante. Agora mesmo... Mas tem indústria, tá tendo? Sim, agora mesmo tem um comércio forte. A parte industrial de Águas Lindas, ela está fortalecendo. Tanto é que, recentemente, foi anunciado uma fábrica chinesa de automóveis que vai montar em Águas Lindas investimento de bilhões. Não, é muito. Montadora é muito dinheiro. Você saiu de lá, veio pra cá, pra Grande Goiânia, e da Grande Goiânia, Aparecida é a referência, ou não? Se a gente pegar pra pensar, é a 2ª cidade do estado, né? Em termos de população. Como é que tá o trabalho lá? Tá bacana. Você chegou lá e viu o quê? Falou assim, tem que resolver isso, prioritariamente. É isso que tem que resolver. Na verdade, eu não cheguei, eu retornei, né? Porque eu passei por Aparecida como tenente, como capitão. Passei também por Hidrolândia. E nós voltamos, né? Graças aí ao aval do nosso secretário de Segurança Pública, do nosso comandante-geral. Mas Hidrolândia já não entra. Entra também. É o que eu te falei, o regional, eles são várias cidades. Mas então, Hidrolândia é Grande Goiânia também? É Grande Goiânia. Tanto é que ela é Grande Goiânia, faz parte da rede metropolitana de transporte coletivo e faz parte do nosso regional. Na verdade, nosso regional, a sede é em Aparecida, né, que é a principal cidade, mas nós temos também Hidrolândia, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás, Caldazinha. Eu ainda tô em Cocalzinho, porque Cocalzinho era lá da minha Águas Lindas. E Bonfinópolis, né? Nova Fátima. Nova Fátima é distrito de Hidrolândia. Nova Fátima não é um município, né? É um distrito de Hidrolândia. Faz parte de Hidrolândia. Hidrolândia, as pessoas sabem, mas se você for quem conhece, né, a saída ali, a BR-153, você passou aquele postão Aparecidão, dali pra frente, tudo que você vê às margens da rodovia não é Aparecida, é Hidrolândia. Ô coronel, eu fico ouvindo quando eu viajo bastante. Tá um respaldo muito grande em cima da segurança pública de Goiás. Você acha que isso é mérito? Claro que é mérito de todo mundo, a corporação, tudo, mas você acha, qual foi a chave ali? Foi o governador? O que aconteceu? Porque hoje eu estava no Rio de Janeiro, como é que é o nome da patente dele? Não sei, lá da Polícia Militar, do Bombeiro. A gente, tudo bem, cumprimenta ele lá, tal. Você é de onde? Sou de Goiás. Goiás! Aí ele citou o nome do Caiado. O que aconteceu? Porque hoje, Goiânia, a gente sai às ruas, qualquer hora da noite a gente tem tranquilidade. Isso é raro no Brasil hoje. O que você me fala? Cara, é uma soma de fatores e eu acho que o mais importante deles é aquilo que a polícia militar tem de mais importante, que são os homens e mulheres que as compõem. Não são armas, não são carros, não são viaturas, né? Mas enfim, claro, o investimento do governo do estado pesado nessa questão, a bandeira. Nós estamos hoje com armas de ponta a nível mundial. Nós estamos hoje com veículos com frota nova, salários em dias, uma remuneração que, se nós pegarmos a média nacional, ela está acima no sentido da polícia militar, promoções, valorização e principalmente botar a cara a tapa, né? A grande questão é que a gente vive um mundo, muitos falam em inversão de valores. Na verdade, nós não temos nem valor mais para inverter, já perdeu os valores, né? Os valores já foram perdidos. Há um tempo atrás, está invertendo os valores. Agora nós já estamos num nível que os valores estão sendo perdidos. Né? Que a gente vai vendo que as referências já não estão sendo referências, sendo
a exceção, né? Eu não tô, assim, eu não tô sendo partidário de ninguém, nem do governador, de nada. Tô só mostrando, tô dizendo o que a gente vê. Você tá mostrando que o Brasil todo tá vendo. O Brasil todo tá né? vendo. Só não vê quem não quer. Eu tava vendo também que a polícia de cada estado ela é independente. Sim. Mas vocês se comunicam. Tava vendo que você liga, tem uma videoconferência com Piauí, que Sim. tem com São Paulo. Os problemas do Brasil são os mesmos? Não. O Brasil tem vários Brasis, né? Se você pegar a realidade... Eu digo o problema de violência urbana. Mas a violência, ela... Nada vem do nada, né? A violência, ela não vem do acaso. Ela vem de fatores sociais e políticos. Então, quando a gente fala político, entende-se que nós estamos falando de política partidária. Estamos falando de políticas públicas. Então, quando você pega o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, o Acre, Goiás, são realidades diferentes. Isso impacta na segurança pública. O que acontece é que a segurança pública só é lembrada, muitas vezes, quando dá merda. Só é lembrada quando a vaca vai pro brejo. Mas, na verdade, existem muitas ações que devem ser tomadas antes, que não são de polícia e que iam evitar ações de polícia. Então, assim, quando a gente não tem investimento, seriedade, comprometimento social, vai dar merda. Aqueles que criticam a polícia são aqueles que, quando estão acuados, ligam pra polícia. Eles criticam por desconhecimento, alguns, outros porque conhecem, mas eles têm objetivos outros e utilizam dessa máxima, porque falar mal da polícia vende jornal, falar mal da polícia da Ibope, né? E aí é uma questão comercial também, né? Mas são discursos rasos. Você pega muito desses especialistas que se dizem especialistas em segurança pública. Especialistas que ninguém sabe quem são, né? Eu sei. Geralmente são camaradas que fizeram um curso à distância, nunca sentaram a bunda numa viatura, nunca escutaram o rajado do tiro ou o cheiro da pólvora, né? E aí vem querer dar palpite de segurança pública. Eu sei quem são, sei bem quem são. Eu realmente tenho uma admiração pela Polícia Militar, porque a gente está descansando nos nossos lares e vocês estão lá nas ruas, fazendo aquilo que não é todo mundo que quer. Igual você falou, trocar tiro com vagabundo, com meliante. Hoje tem a votação da legalização da maconha. Você tem acompanhado? Como é que tá isso aí? Tô acompanhando essa questão do STF, né? Isso. Formando maioria pela descriminalização do usuário de maconha, vamos assim dizer. Uma quantidade né? tal, ou já não tem nem... eu não sei como é que eles vão estabelecer essa regra, né, de quantidade. O que é usuário, né? Assim, é complexo isso. A gente tá acompanhando. 200 gramas pode. Ele tava com 150. E se for um quilo ele falar que tá indo pra uma fazenda e tem que ficar um mês, assim... Aí, porque eu não se sei. fracionar, aí dá Enfim, mas eu vejo essa questão problemática, porque as drogas, cara, elas são um comércio. O comércio é a lei da oferta e da procura. Quando você parte por isso aí... Você tem alguém comprando... Não existe, assim, normalmente o cara que vende drogas, ele não vende só um tipo de droga, né? Então, assim, ele vende maconha, mas ele vende outras drogas. Você acha que essas drogas... Maconha é ponte? Eu acho que sim. E essas drogas, elas fomentam o crime, né? Porque o usuário de drogas, normalmente, ele chega a um ponto que ele não tem condições, às vezes, de conseguir comprar a sua droga sem ter que cometer crime, ou seja, sem roubos, sem sequestros. Sem destruir a família, né? Cara, a droga tá por trás de 90% dos crimes. Até mesmo quando você pega, por exemplo, uma violência familiar. Quando você vai ver, tem alguma droga que causou aquilo ali, foi uma mola propulsora para aquilo ali, que pode ser o álcool também, excesso, mas tem alguma coisa ali, tá? Então quando você vê isso, nada vem do nada. A droga tá por trás disso aí. Então assim, a gente tem que discutir. E outra coisa que a gente tem que questionar também, nós temos 500 e poucos deputados federais, né? Foram eleitos. Nós, bem ou mal, eles foram eleitos para fazer as leis. Eu não sei quem que votou nos ministros para fazer lei. Eu não lembro de ter dessa eleição, não. Eu também, eu falo isso. Eu acho que eu faltei. Eu fico encabulado, porque eles são nomeativos e vitalícios e derrubam o legislativo de uma forma tão simples. E às vezes essas pessoas nos chamam de ignorantes, né? Eu não sei. Porque se o voto é democrático, então é a votação que importa. Exato. Aí coloca uma pessoa nomeada para legislar sem ter recebido um voto. Interessante isso. Eu não sei, o Brasil tem umas coisas, eu não sei se é só no Brasil, né? Mas e o aborto? Tá discussão, né? Pô, eu acho que eu acho assim, primeiro a gente tem que ter discussão. Eu acho que existem casos e casos, nada é uma regra absoluta, mas nós não podemos fazer como a gente vê aí, às vezes fazer disso aí um circo, que na verdade não está se discutindo ali a questão muitas vezes da mulher, da mãe ou da criança. Estão vindo com discursos falaciosos
maliciosos com outros propósitos. É algo que tem que ser discutido, que tá aí, sempre aconteceu, tudo bem, mas a gente tem que discutir de maneira séria. Então esses seminários que a polícia, a SOF faz, né? Faz vários. Pois é, esses seminários, vocês têm um planejamento anual dele, ou é alguma coisa que pega ali, concentra naquela temática daquele momento e vocês divulgam aquilo para fazer um seminário? Como é que funciona isso? Não, a Associação dos Oficiais, ela tem como um dos objetivos na minha gestão... Eu tô te perguntando isso para saber onde é que entra essas questões que a gente está batendo um papo, porque se isso... É discutido? É discutido. Sim. Cara, a gente fomenta muito a questão do debate, da qualificação do oficial. O oficial, ele é um gestor. Quem não entende, o oficial é aqueles que dirigem as instituições. Certo. Então ele tem que ter uma visão mais ampla, tem que ter um leque mais aberto, entender a sociedade. E a gente faz vários. Inclusive, agora, essa semana, eu tô realizando, né, um lá na região de Aparecida, com os oficiais da região, dessas cidades que eu te falei, tanto da polícia quanto do bombeiro, onde nós vamos abordar um tema que também é preocupante, que é a questão da saúde mental. A saúde mental, ela é um problema sério, é um problema da comunidade civil e do militar, porque uma coisa que as pessoas têm que entender é que o militar, ele não nasce de um ovo. Assim, não tem um ovo que nasce ali, o polícia e tal. Não existe não, viu? Eu nasci de uma mãe, com um pai, eu brinquei na rua, eu fui civil, eu soltei pipa, depois que eu virei militar. É porque às vezes a ignorância é tão grande que pensa assim, não, que esse camarada aí é de outro mundo. Não, eu sou do mesmo mundo que vocês. Então, assim, o nosso policial, o nosso bombeiro, ele também tem problema de saúde mental. Seus anseios, ansiedade, depressão. Todo mundo é assim, todo mundo. Aí tem um agravante ainda da profissão, que é uma profissão mais estressante, né? Perigosa. A questão da própria cobrança social muito pesada em cima. Vocês têm essa parte psicológica lá? Tem atendimento, tem acompanhamento? Sim, existe dentro da Polícia Militar, né? Especificamente, nós temos oficiais psicólogos, né? Nós temos uma fundação que chama Fundação Tiradentes na PM. No Bombeiro chama Fundação Dom Pedro II, que presta esse serviço assistencial também ao militar. A associação, especificamente dos oficiais, ela não tem esse atendimento. O que nós fazemos é o debate. Nós vamos estar levando um profissional renomado da área para estar batendo um papo ali com os nossos oficiais, porque muitas vezes a gente pensa que a questão de saúde mental só explode quando o cara sai doido dando tiro na rua. Então a gente tem que identificar que tem pequenos sintomas que tá no nosso dia a dia. E às vezes passa despercebido, você entendeu? Não é dar tiro na rua, é a pessoa se enclausurar, se fechar. E às vezes ela chega para trabalhar, ela não consegue dar o melhor dela, ela tá voltada a outro mundo, aquilo que no dia a dia vai se potencializando, e de repente tem gente que joga pra fora, tem gente que joga pra dentro. Exato. Não libera. Exato. A colônia de férias que vocês vão fazer agora em julho... Agora do dia 1º ao dia 5 de julho. Quem é que participa dessa colônia? Cara, essa colônia ela é tradicionalíssima, né? Nós vamos para a 27ª edição, ela só ocorre em julho. Nós paramos na época da pandemia, então quer dizer que já tem mais de 30 anos. Ela vai acontecer agora do dia 1º ao dia 5 de julho, na Associação dos Oficiais. Essa especificamente, qualquer um pode participar. A diferença é só o valor. Claro que pro associado é um valor mais módico, mas pro civil ele pode fazer. A colônia de férias, ela não é para a polícia militar e para os bombeiros, não é? Não. Como é? A colônia, a gente reúne lá crianças de 6 a 16 anos, adolescentes também, 16 anos, onde eles vão passar um período durante uma semana com várias atividades. É uma colônia de férias, só que ela é voltada, assim, a gente dá uma pegada muito assim, com atividades que as crianças vão, por exemplo, vão ter contato com os cavalos da cavalaria da PM, vai ter contato com o helicóptero do clube. Tipo, nós vamos levar para conhecer unidades, além da parte lúdica dentro do clube, piscina, futebol, recreação. Então a colônia, quem quiser participar, é só entrar nas redes sociais da SOF e fazer a inscrição, entendeu? É bacana. Vou ver com minha filha isso. Não, já faz inscrição. Inclusive já tá acabando, porque a gente faz um número bem restrito mesmo. Ela é uma coisa muito bem organizada. Muito bem organizada. Marcos, depois você coloca, destaca isso aí para jogar nas páginas, pra gente, para divulgar. Maravilha. Essa colônia, agora em julho, a referência de férias é o Rio Araguaia. Pelo menos é o tradicional. Estende pra lá ou não tem? Não. Mas ela é só em Goiânia, uma semana. Assim, o ponto de encontro é o Clube dos Oficiais, aí tem atividades externas. Certo. Mas todas na Grande Goiânia. E pro Rio Araguaia, qual que é essa ação? Rio Araguaia, a gente fala em Rio Araguaia, a gente lembra muito de bombeiro, né? Esse ano o Corpo de Bombeiros completa os
50 anos da Operação Férias. A ASOF apoia a Operação Férias também. Apoia como? Ajudando os oficiais que lá estão, que permanecem por lá. Então, assim, há um trabalho muito grande do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, o qual a gente manda aí um abraço na pessoa do Coronel Washington, comandante geral, nosso associado, nosso amigo. Não, inclusive, convidar ele. Ele é um cara muito participativo. Maravilha. A gente pode fazer essa ponte aí. Te agradeço. E hoje o Coronel Washington, ele é, além de comandante-geral do Corpo de Bombeiros, existe um conselho dos comandantes gerais da PM e do Brasil. PM do Brasil e dos bombeiros. Que no bombeiro chama Liga Bom. É a Liga dos Bombeiros. Ou seja, que o presidente hoje é o Coronel Washington. Ele representa todos os comandantes gerais de bombeiros do Brasil hoje. Pois é, mas a ação de vocês lá nesses lugares lá do Rio Araguaia é uma ação direcionada a quê? Porque o bombeiro a gente já tem uma ideia mais direta, né? E a Polícia Militar? A Polícia Militar, primeiro, o básico, né? Que é a manutenção da ordem pública, claro. Policiamento. Intensificamos aí a questão nas rodovias, né? Que são pontos de acesso ao Araguaia, principalmente ali a 070, se não me engano, né? Então, assim, é tanto essa parte de trânsito, a gente intensifica a questão de trânsito, que infelizmente tem alguns que insistem em pegar a estrada aí alcoolizados, como a questão preventiva lá, porque Aruanã vira, assim, uma cidade de uma população X, ela quintuplica o número de moradores. Então tem muitos eventos em via pública, tem que aumentar o efetivo da Polícia Militar ali para garantir a segurança dos turistas, né? E também a parte ambiental, através do batalhão ambiental, que faz patrulhamento náutico para questões também ligadas ao meio ambiente. A Academia da Polícia Militar tem 84 anos. Tem a comemoração sim. Quando? Foi agora, 11 de junho. Já foi agora, 11 de junho. Essa separação da Polícia Militar com o Bombeiro Militar, o que você me fala disso? Bom, você acha que foi necessário? Eu acho que pouca gente, às vezes, até sabe que o bombeiro saiu da PM, né? Acho que é uma discussão. Eu me lembro. Por isso que chama Corpo de Bombeiros, que antes era Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Hoje é Corpo de Bombeiro Militar. Isso. Sim, eu acho que foi salutar. Somos todos militares estaduais, mas temos algumas missões específicas. Essa emancipação do bombeiro, eu não falo em separação, porque nunca vamos estar separados. Eu falo na emancipação. Fez com que eles se aprimorassem mais dentro daquilo que é atividade fim. O bombeiro hoje a gente sabe que é uma atividade que, se você pegar aí índices de credibilidade, tem grande credibilidade na sociedade, né? Então, hoje no Brasil, apenas no estado de São Paulo que o Corpo de Bombeiros ainda permanece dentro da Polícia Militar. Então, foi algo que veio aí, que foi previsto com a Constituição de 88. Goiás foi um dos primeiros estados a fazê-lo. Dia 2 de julho, agora a gente comemora o Dia Nacional do Bombeiro Militar. Mesmo mês, no dia 28 de julho, a gente comemora o aniversário de 166 anos da Polícia Militar de Goiás também. Vocês têm alguma participação nessas queimadas, participação que eu digo na ajuda? O bombeiro, ele tá ligado diretamente. E a Polícia Militar tem participação de apagar isso? O que a polícia faz, né, nessa parte? Cara, não, essa parte de combate mesmo propriamente ao fogo, vamos assim dizer, ela é uma atividade de bombeiro, de brigadistas. Mas a PM sempre apoia, porque você pode ver que normalmente isso acontece nas beiras de rodovias. Então cabe a PM ali garantir a segurança, fazer isolamento, sinalização. Se necessário for apoiar o corpo de bombeiro em transporte de tropa, em transporte de material. Mas essa parte do combate específico ali, ela é competência do bombeiro. Quanto tempo você tá na Polícia Militar? Eu sou militar desde os 18 anos, né? Já entrou com 18? Não, com 18 eu fui pra Marinha. Passei um tempo na Marinha. Mas foi um ano. Aí eu saí da Marinha. Não gostou? Serviço militar obrigatório. Não, sim, mas não quis seguir carreira lá? Até queria. Não deu certo, porque assim, quando mas você é daqui mesmo? Você é daqui de Goiás, de Goiânia? Porque quando você entra para serviço militar obrigatório, nem todos permanecem. E eu não fui escolhido para permanecer. Da minha turma, que eram 100, permaneceram acho que 11. Só a Marinha pega muito pouco. Eu servi em Brasília. E aí eu voltei para Goiânia e prestei o concurso pro curso de formação de oficiais e entrei na PM com 19 anos. Eu tô na PM... mas então é praticamente... desde os 19. 19 anos para 18, então praticamente... Um ano só que eu entrei, né? 19... Não... Tem 24 anos, mais de 24 anos de carreira, na PM. A aposentadoria, ela é com quantos anos? Normalmente? Aí também a gente vai aproveitando esse bate-papo aqui para desmistificar, né? Eu quero saber, porque militar não aposenta. Militar vai para reserva. Vai para reserva, né? Porque tem muita gente que fala, nossa, o militar para de trabalhar cedo. É porque, às vezes, é o desconhecimento das pessoas. Primeiro que a gente não aposenta, a gente vai para reserva. Mas quando ele... Aí qual é a diferença? A diferença é que quando você aposenta, ninguém te chama de volta para trabalhar. Quando você
você vai para reserva, se tiver algum problema, alguma coisa, você pode ser chamado de volta para trabalhar. E hoje a legislação é 35 anos de efetivo serviço militar, né? Só que na época que eu adentrei, eram 30 anos. Mas aí houve uma regra de transição. Então eu vou ter que, em tese, hoje, se não tiver reforma da reforma, né? Porque já estão falando em reforma da reforma, o governo fez uma reforma há menos de um ano, agora já tem que fazer uma reforma da reforma. É o nível do planejamento político. Gasta muito, então não vai emendando essas coisas paliativas. Mas quando tá na reserva, você pode fazer outra coisa? Pode trabalhar em outra coisa? Pode. Normalmente. Só que na reserva é assim, ó, fica de luzinha acesa aí. Sim, você não deixa de ser militar, você ainda tá sujeito ao código de ética militar. Que situação você acha que chamaria um reservista de volta? Isso não é comum. É comum, mas são situações atípicas. Mas pode ocorrer. Estado de guerra, estado de necessidade. Depois de coronel é general. A PM só vai até coronel. Pois é, mas e depois? Na PM? Na PM só coronel. Depois é reserva. Reserva. O coronel na polícia militar e no bombeiro militar, que são os militares estaduais, que tem os militares federais, das Forças Armadas, e os militares estaduais. Quem são os militares estaduais? Polícia e bombeiro. O último posto é o de coronel. Depois de sargento vem o quê? Eu vou te explicar pra você entender. Sargento tem 3 níveis de sargento. Tem terceiro, segundo e primeiro. Mas então vamos colocar assim, a dúvida minha é a seguinte. Eu conheço algumas pessoas que aposentaram, por exemplo. São militares? São. Eles não aposentaram, eles foram pra reserva. Tá. Que aposenta é civil. Não, é porque é bom, tá certo. Então eles foram pra reserva assim. Eles aumentam a patente. Sim, até uma mudança na legislação. Hoje não. Então por isso que eu tô perguntando, coronel vai pra reserva. Mas vai pra reserva de coronel. Mas quem é abaixo? Antes, até a reforma no final de 2021, sim. Hoje. Então foi agora isso. Nós perdemos esse direito, vamos assim dizer. Mas assim, só pra entrar nisso, e quem era coronel? Aposentava, ia pra reserva como coronel também, não mudava nada. Não. Agora quem era antes do coronel, aposentava como coronel. Dentro da instituição militar existem duas formas de você entrar na PM. Ou você entra como praça, ou você entra como oficial. Praça é o concurso que você vai começar ali hoje como soldado. Oficial, você vai pra academia e vai sair dali pirante. A coronel na ativa, coronel na reserva, só chega quem entrou como oficial. A praça não chega a coronel. É como se você fizer uma análise assim. Vamos citar a nossa co-irmã aí, Polícia Civil. O concurso para agente escrivão, e não tem o concurso para delegado? Sim. Na PM é a mesma coisa. Tem um concurso para praça e o concurso para oficial. Então depende do caso pra me te falar como que ele iria para reserva. Cada caso é um caso. Não, tranquilo. É uma curiosidade, porque a gente vai conversando, vai lembrando de algumas coisas aí. Mas, por exemplo, o civil, ele tem um advogado que o governo oferece para ele, a Defensoria Pública, não é isso? Como é que funciona essa parte jurídica para vocês? Vocês têm também ou tem que pagar particular? Hoje o que ocorre? As associações têm. Eu tenho na Associação dos Oficiais advogados próprios, escritórios conveniados, inclusive eu tenho advogado em Brasília, eu tenho advogados que atendem todo o estado, que prestam esse serviço para os meus oficiais. Recentemente foi aprovada a Lei Orgânica das Polícias do Bombeiro, onde prevê lá agora, isso é recente, foi no final do ano, que o estado também tem que passar a oferecer esse tipo de apoio jurídico aos militares estaduais. Ou seja, nós estamos em 2024, só há 6 meses atrás se deu essa garantia aos militares. Antes, ou ele pagava do próprio bolso, ou por ele ser ligado a uma associação, a associação fazia a sua defesa jurídica. Porque tinha umas coisas que eu via que eu achava uma injustiça o que faziam com o militar em relação a essa parte jurídica. Mas e aí, como é que flui isso? Você fala a questão jurídica? Como é que... É gratuito? A associação oferece de forma gratuita as taxas, o advogado ou não? Sim, não vou falar no caso da Associação dos Oficiais, né? A associação, ela tem uma taxa de contribuição mensal, que a gente tem que manter uma estrutura. Isso é claro. Né? Isso é igual tanto aqui, de lazer quanto de tudo. O nosso departamento jurídico, em situações que são ligadas à atividade, ele cobre tudo. Já está incluso na sua taxa ali mensal. Entendeu? Então, se for algo ligado ao serviço, não tem que pagar mais nada. Quais são os benefícios
de estar dentro da ASOP? Primeiro, pertencer a um grupo, né? Falo muito isso. Você é oficial, como nós temos a OAB, como nós Você fala temos a questão de network, o que que... Não, de representatividade. Fortalece. Uma coisa é o Coronel Cardoso, claro. outra coisa é os 2.500 que estão atrás de mim. Então, assim, Isso é você bom, pertencer isso é a um bom. grupo. Aí a gente tem vários benefícios, cara. Tem a questão, além que pra mim o mais importante é esse, é o sentimento de pertencimento. Você é advogado, você tem que fazer, você tá na OAB. Você é médico, você tá no Conselho Regional de Medicina. Você tem uma categoria ali, você não tá sozinho. Cara, a gente é subordinado, além do Código Penal comum, a um Estatuto de Ética, a um Código Penal Militar. A gente responde muito mais do que um civil quando erra. Só que é mais fácil falar que tem corporativismo. Uma instituição igual a nossa, ela não é corporativa, ela é muito séria. Eu não entendi sua colocação. Eu falei assim, né? um corpo, ele forma uma força. Forma uma força. Então isso... Você quebrar uma coisa, você juntar 3 e quebrar é outra coisa. Eu tava conversando com Polícia Civil aí, não vou citar o nome dele. Ele fala assim, Johnny, você tá trocando tiro com bandido. A bala dele acaba, você chega, imobiliza. Agora, quando a bala da gente acaba, que é o problema. Será que eles pensam dessa forma? Eles não têm regra, né? Não tem regra. Tanto é que você fala marginal. O que é marginal? Alguém que está à margem da lei, que está fora da lei. À margem da sociedade. Né? E aí eles não têm regra nenhuma. E aí a gente entra em outras discussões, né? Fala, o Brasil não tem pena de morte. Vai ser PM lá no Rio de Janeiro e seja abordado por um ladrão. É pena de morte. Então o Brasil tem pena de morte, sim. O Brasil tem pena de morte. Basta você ser policial lá no Rio de Janeiro e ser abordado por ladrão. Você acha que o Rio de Janeiro chegou a isso? É uma conjuntura de fatores, né? E falta de pulso para poder resolver o problema. Se a gente pegar o Rio de Janeiro, e eu falo com conhecimento próprio, eu fui subcomandante de uma operação no Morro de Santa Mária, no Rio de Janeiro, onde eu fiquei no UPP lá por 4 meses, com 150 militares, né? Da PM e 30 bombeiros. Conheço bem. A questão é que o Rio de Janeiro existem territórios que são verdadeiras faixas onde o Estado não entra. São locais, o Estado não manda nada. O Estado não manda nada. Então ali tem essas ilhas. E dali sai as mazelas. E recentemente, decisões aí, na época alegando a pandemia, restringiram operações policiais naquilo lá. Eu achei um absurdo. Você tem uma ideia? Eu tenho informação. Eu acho um absurdo. Eu tenho informação de que foragido da justiça aqui do senador Canedo, que é da área do nosso regional, tá escondido lá no Morro do Rio de Janeiro, porque lá a polícia não entra. Então criaram estados paralelos. Onde você chega no lugar que o camarada tem fuzil. Nós vemos aí especialistas discutindo o porte de arma. Especialistas. O porte de arma para pessoa de bem, né? Porte de arma para trabalhador. Tem que ser restringido, tal. Que política você tá vendo para restringir o porte de arma de fuzil lá no Rio de Janeiro? Nenhum. Não tem política. É um mundo paralelo. E um cidadão de bem não pode ter uma arma. E se tem, é uma loucura. Parece que agora tem que dar uns tiros durante um ano, senão você perde a arma. Cada dia é uma regra nova, né? Assim, a gente vê muitas regras que tem que ter regras, porque não, eu não sou nós contra não estamos falando, regras. A gente não tá falando aqui tem que armar, não. A pessoa para ter uma arma, ela tem que ter um equilíbrio emocional, ela tem que ter uma vida que não tenha mácula, etc, né? A hora que o Estado ele não dá conta de fazer mais nada por você, você tem celular para defender, você não pode defender. Porque a polícia, ela tem um corpo, um efetivo que não dá conta de tudo. A polícia não é onipresente. Ué, não é. Então você às vezes precisa resolver um problema. Mundo é. Em lugar nenhum. Não é lugar nenhum você do não mundo. pode resolver seu problema ali na hora porque você não bota uma arma para defender a sua família. Hipocrisia, né? E assim como eu falei, tudo cai nas costas da polícia. Você claro que a gente tem nossa missão, né? Mas não, você pode ter um exemplo. Vou dar um exemplo. Lógico. O camarada tem, assim, às vezes um ladrão vai lá, pô, e rouba, furta, né? A residência de uma família e tal. Aí alguém, mas não tinha viatura na mesma. Não tem viatura em toda a rua. Mas não tem, agora, não dá. O que levou aquilo ali? O que levou é que provavelmente o cara que furtou já foi preso outras vezes, tá solto. O que levou é que muitas vezes você que tá nos ouvindo aqui prefere pagar mais barato em um objeto duvidoso do que pagar caro e tá fomentando o crime. O que levou é que existem lojas que vendem objetos duvidosos e quem tinha que fechar não fecha. Mas o problema é porque a viatura não tava na rua. Você acha que o Rio de Janeiro tem solução? Claro que tem. A curto, médio ou a longo prazo? Depende da coragem. Pois é, essa coragem viria de onde? Das leis primeiro do Legislativo? De onde deveria partir, daqueles que trabalham para nós, né? Que são os gestores públicos, os políticos. Que a gente tem uma inversão de que, tipo assim, chega um político ali, nossa, o cara é autoridade, aquela autoridade foi dada por nós. Claro, mas né? a gente... mas é muito... Depende da coragem. Você não vai resolver um problema daquele, assim, a gente pode dizer, você não faz uma...
dia pra noite, né? Não é assim. Você não faz faz um bolo, né? Você não faz um omelete sem quebrar alguns ovos. Certo. Então, para resolver, temos que quebrar alguns ovos. E aí, na hora de quebrar esses ovos, vão vir algumas besteiras. Cara, deixa eu te contar. Quando tem muitas vezes dessas balas perdidas, elas não são balas perdidas. Elas são direcionadas, não estou falando tudo, em alguns casos. Para incriminar. São direcionadas por quem tá lá em cima do morro, para justamente atingir essas pessoas e fazer com que a mídia force o governo para que pare a operação. Nossa, gente. Você tá entendendo? Que maldade. Isso aí não tem santo ali, não. Que maldade. Então, assim, é um problema sério, é um problema que também não é só a polícia que resolve. Não adianta nada você chegar e fazer uma operação policial ali, reconquistar o morro e tal, se depois não tem educação, se depois não tem saúde, se depois não tem limpeza pública. O que acontece nas comunidades do Rio de Janeiro chama-se ausência do Estado. Poder público. Nós, enquanto sociedade, nós fizemos um pacto social. Qual que é o pacto social? Você paga seus impostos, você abre mão de alguns direitos. Você abre mão, vou demonstrar, você abre mão de alguns direitos em troca de quê? Em troca do serviço e proteção do Estado. É um contrato. Eu faço um contrato com você aqui, ó, eu vou te pagar tanto de imposto e tal. Em troca você vai me dar segurança, em troca você vai me dar saúde, educação e eu me sujeito às regras do Estado. Bacana? Bacana. Os impostos nós estamos pagando, a sujeição nós estamos tendo. E a contrapartida? Então tá vendo aí uma quebra do pacto. Parece que concorda? Tudo que vem do governo é complicado, né? O governo não te dá nada que ele te tirou antes. O que ele te dá, ele te tirou antes. Nada vem de graça. Eu não tô falando aqui de partido, de pessoas e tal. Eu tô falando do sistema, cara. A gente entendeu? Vê, ué. O que o governo me deu... Não, ele tirou de alguém. Peixe que ele deu pra alguém, ele tomou de alguém. O governo, ele é muito perdulário, não é? Ele gasta, ele tem um cartão ilimitado pra fazer o que quer. Aí... não vai pro cheque especial, né? Não é sujo. Então, se nós, SPC e Serasa... Ô, Coronel, a gente não vai delongar muito, não, porque eu sei da sua agenda, do seu comprometimento com a população. E também, uma hora dessa agora, também daqui a pouco você quer descansar. Parte recreativa da ASOF. Eu quero que você fale como presidente lá, você tem para falar de criança ao idoso, ao reservista, as pessoas que não conhecem esse outro lado da polícia, esse lado beneficente, esse lado de ajuda, esse lado de recreação, de benefícios. O que você me fala no sentido amplo da ASOF? Para aqueles que não são de Goiânia. Aí é onde eu entro. Na verdade, o mais importante da ASOF não é o clube, é o sentimento de pertencimento. Mas nós temos parcerias fora de Goiânia. Certo. Exemplo, clubes em Caldas Novas, que a Conveniado tem acesso. É um respaldo. Nós temos convênio com hotéis em Aruanã. Nós temos parque aquático na região do entorno, onde o associado não paga nada. Ele vai em Caldas, né? Ele vai no Araguaia, tem. Então, assim, ele é bem mais amplo. E a parte social, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Agora, em outubro, vai ter a edição do torneio Interclube de tênis. A ASOF é referência em tênis. Nossa, eu adoro jogar tênis. Vai lá. Acho que eu volto. Nós temos escolinha lá a partir de 4 anos. E o que é o Interclubes? Reúne ali os principais clubes de Goiânia. E a gente, o ano passado, foi em torno de 10 toneladas de alimentos. Que maravilha. Que a ASOF arrecadou. Que maravilha. E aí a gente distribui. Eu já levei pela ASOF caminhões de fralda geriátrica para a Vila São Contolengo, por exemplo. Toda ação que a gente faz, a gente busca arrecadar algo pro social. E eu te digo o seguinte, o nosso canal é um canal jovem, um canal que tende a crescer muito, se Deus quiser. E eu te digo aqui, o que vocês precisarem de usar esse canal aqui para fomentar isso, estamos à disposição. Eu sei, nós não sabemos, né, Silas, se a gente tem essa amplitude para ajudar muito, mas o que a gente puder ajudar, o que vocês precisarem, estamos aqui. Sim, o que faz no pouco vira-se muito. Então a gente faz aquilo dentro das nossas possibilidades. E como você falou, é um canal novo, jovem, mas com uma pegada bacana, séria, empreendedora, né? E a gente vai fazer essa informação chegar às pessoas de bem. Porque tem gente também que é como falar pra parede. Não, você pode ter certeza que a gente aqui leva a sério. E estou aqui porque eu gosto dessa comunicação. Coronel Cardoso, enfatize isso um pouquinho pra gente. Essa mentoria, o que você tem pra gente para falar um pouquinho disso, porque realmente é importante. Eu acho que a pandemia, ela enfatizou muito esse isolamento
isolamento das pessoas, esse declínio, essas pessoas começaram... A minha filha, ela começou a ter problemas, assim, começou a entrar um pouco em pânico. Então, algumas coisas sempre agravam essa situação. Eu tô lembrando aqui da pandemia, mas o que leva, você que tá aí nessa frente também, o que leva as pessoas a irem para esse lado? E não são poucas. E não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. A gente, enquanto policial militar, a gente se depara com situações inimagináveis, às vezes, pela maioria da sociedade. Deve ser coisas horríveis também, né? Tanto feitos por civis, né? Civis que a gente fala, pessoas que não são policiais, certo. Como muitas vezes até por próprios policiais. Então, assim, isso me chamou a atenção. Você já deve ter visto muita coisa, né? Isso nos chamou a atenção e... A gente falou disso no começo, mas assim, já só para dar uma enfatizada aí. Não, aí junto com a diretoria, eu tô buscando, dentro da minha capacidade, né, dentro da associação dos oficiais, que como eu te falei, que representam os gestores, e é importante que esses gestores tenham esse entendimento, por quê? Porque eles têm subordinados ali, né? Que eles têm que identificar esses problemas, orientar. Subordinado, ele espera isso do oficial. Então nós desenvolvemos cartilhas físicas e digitais. Nós vamos estar com projetos aí, começa agora por Aparecida, onde nós vamos estar reunidos com mais ou menos 80 oficiais lá, com um psiquiatra, para coisas práticas. Certo. Não adianta você vir com teoria, né? Teoria não resolve. Eu não vou pôr o cara para ler um livro de Freud. Tem que ensinar pro cara aquilo ali que ele tá vivendo no dia a dia. Por que ele não tá dormindo bem? O que é ansiedade? E aí a gente entra, cara, muitas vezes que o problema é, às vezes, má gestão financeira. O cara não sabe fazer uma gestão financeira ali, se endivida. E isso vai levando, é uma consequência. Então, assim, junto até com as fundações, né, a Fundação do Bombeiro Dom Pedro, a PM Fundação Tiradentes, a gente está querendo incentivar mais a discussão desse debate. No começo do ano, a gente fez alguns webinars, nas redes sociais, onde nós colocamos especialistas do Brasil para estar abordando o tema. Agora estamos soltando aí umas cartilhas, tanto físicas quanto digitais, e vamos fazer esses congressos, essas falas bem objetivas com relação a isso. O problema da gente ver da saúde mental, ele vai por vários fatores, tanto a questão da desestruturação familiar, às vezes o uso de drogas. Quando a gente fala droga, a gente não tá falando só de cocaína, êxtase, tá falando às vezes do álcool em excesso, né? Cria muito aquilo ali, desestrutura a família, a questão financeira. A gente vê hoje muitas pessoas endividadas, chegam a cometer até suicídio, né? Tá aí esse cara, caro, né? esse militar, ele não vai render. Então a gente tá falando de pessoas, e militares são pessoas, né? Claro. Não são super-homens, né? Não. Apesar de ter ações de super-homem, muitas vezes, mas são reais, são heróis reais, que sangram, que sofrem, que choram, que têm família. Às vezes você vê aquilo ali, você vê só a capa, a farda. Ali dentro tem um ser humano. E se esse militar não estiver bem, ele não vai prestar um bom serviço. Que é o nosso papel, nossa razão de existir é prestar um bom serviço. Nós somos vocacionados. Então, assim, a ideia da Associação dos Oficiais é fomentar isso dentro do oficialato, dos gestores, incentivar isso aí de todas as maneiras possíveis, porque a gente sabe que isso vai principalmente fortalecer aquilo que eu falei no início do programa, quando você me perguntou qual é o principal fator do sucesso da segurança pública. Qual é? O que eu falei? É o homem e mulher que está combatendo o crime. Aquilo ali é a matéria-prima primordial, a pessoa. Então, se a gente está com esse problema que é global de saúde mental, a gente tem que debater isso. Eu sem puxar a sardinha para ninguém, mas eu vejo que o governador deu respaldo para vocês, né? Sim. Porque se não fosse o empenho dele, igual você falou, colocar a cara para bater, vocês iam estar... O Goiás ia estar com um problema de segurança pública, como sempre esteve antigamente. Então eu vejo que o governador, ele realmente empenhou na causa de vocês. Eu fico muito feliz por isso. Essa é a bandeira do Caiado. O governador usa uma palavra, uma frase muito certa, né? Sem segurança pública não existe democracia. Veja bem, você é empresário, tá? Você quer investir. Você vai levar a sua empresa para Goiás ou para o Rio de Janeiro? Não, é a coisa mais simples do mundo, né? Responder isso. Então, assim, é complicado você falar assim, gente, o Rio de Janeiro tá ali, é o miolinho. Não, vou para Goiás porque eu tenho sossego. O emprego vai vir, o desenvolvimento vai vir. Então, assim, segurança pública, ela é princípio básico da democracia. Não tem democracia sem segurança pública. Quando você não tem aquela tranquilidade que você vai ter
uma propriedade rural para investir ali, para gerar receita, gerar renda, sem que pessoas invadam, você não vai investir naquilo. Porque você pode, né? Você vai jogar seu dinheiro em coisas que depois vão ser, às vezes, invadidas, enfim. Então, assim, essa frase do governador, ela é muito sábia, né? Segurança pública, ela é um princípio elementar da democracia. Pode ter uma arma, é um absurdo. Eu realmente tem coisas que não dá. Apesar que hoje tá mais tranquilo isso em Goiás, a gente tá falando disso. E, assim, eu parabenizo o governador por isso. Mas a ideia de quem tira a arma é essa mesmo, hein? A ideia de quem tira a arma do proprietário rural é essa mesmo, hein? Se você vai pra uma fazenda pra sossegar um final de semana, ou você tá cuidando do plantio, ou tá ali dando vacina pras vacas, de repente chega alguém, eu já vi... Chama de vagabundo, Chama né? de vagabundo, cala a boca, vagabundo, eita aí, tá. Você que é vagabundo, a gente né? que é vagabundo. Então, experimenta isso, eu parabenizo vocês mais uma vez, a Polícia Militar, eu tenho admiração, eu já dei aula pra vocês, uma hora a gente conta isso aí também, lá Acho que é um outro podcast. É outro podcast, já dei aula pra vocês. Vamos marcar outro aí. RPMON. Regimento de Polícia Montada. RPMON, ali lá no 7º Batalhão. Eu comandei o 7º Batalhão. Então, tem uma história aí que a gente bate um papo aí outrora. Agora, eu só vejo de falar agora o finalzinho. Bom, eu que agradeço. Eu quero agradecer de maneira especial o Silas, né? O Silas não tá aparecendo nas imagens, mas tá aqui. Mas depois ele vai sentar aqui também. O Silas faz parte de um projeto muito bacana, o qual nós sempre valorizou muito, que é a participação da comunidade, né? Que são os conselhos de segurança. Tem um trabalho muito próximo com isso, porque PM ela tem um cliente. E muitas vezes as pessoas pensam que o cliente é o bandido. Não é. O meu cliente é o cidadão de bem. Porque o cidadão de bem, ele representa 98% da população, sabia disso? É legal, sempre, né? Os mesmos 2% que dá trabalho. Que legal. Então, assim, essa população de bem é para quem a gente trabalha, para quem a gente se dedica. E cabe a eles trazer para nós críticas construtivas, sugestões, apontar... motivo de orgulho apontar como que a gente pode melhorar. Você não melhora nada sem um feedback do seu cliente. O nosso cliente é o cidadão. Então, a gente agradece aí o Silas e na pessoa dele todos os conselhos de segurança. Agradeço a todo mundo, mando um forte abraço aí à minha diretoria da Associação dos Sociais. Eu já fui dar flor pra bandido é outra coisa, né? A gente não tem essa tolerância. Você pode, assim, deve, né, ter segurança, ser enérgico naquele princípio, mas a partir do momento que a gente tá com pessoas de bem ali, você tem que tratar a pessoa de bem. O policial não sabe quem tá dentro do carro. Você tem que tratar a pessoa de bem como pessoa de bem. O policial não sabe quem tá no carro. Chega, tá tranquilo. Agora, se é uma pessoa que insiste em andar de desacordo, comete... Porque, na verdade, quando o camarada comete um crime, a gente estendendo aí, né, saindo. Quando o camarada comete um crime... Então, se você quiser ir até ele não tá ali... as pessoas pensam, não, o cara cometeu um crime e tal, ele tá indo contra a polícia. Não, ele tá indo contra você que paga imposto, ele tá indo contra você que acorda cedo pra trabalhar... Ele tá indo contra você, que vai levar seu filho pra escola. Ele não tá indo contra a polícia, não. Então, assim, a gente tem que ter essa visão de que, na verdade, os marginais, eles estão prejudicando toda uma sociedade. E não é jogar só nas costas da polícia. Então, nosso muito obrigado aí pela participação. Maravilha. E muito obrigado. Quero agradecer aqui a presença do Coronel Cardoso. Agradecer nossos patrocinadores, a Skybike e o Laboratório Núcleo. Agradecer a vocês aqui. Tá o Pedro, que conheci hoje, mas já deu uma força aqui, né? Tirou umas duvidazinhas. O Silas e o Lima, o Marcos, que tá ali operando. E fico muito satisfeito na parte técnica. Muito obrigado, tá? E espero tê-lo aqui em breve e discutindo coisas em prol de Goiás. Estamos aí, a ordem é nossa.